Não tem como você conhecer as melhores estratégias para atuação como advogada, como advogado no direito tributário se você não souber como manejar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Um tema sobre o qual a gente já falou aqui e que eu quero aprofundar com vocês como prometido. Então eu quero que você hoje tenha essa conversa comigo para que nós tenhamos uma visão geral sobre como funciona a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, principalmente falar sobre as hipóteses de uma maneira geral e te dar uma visão estratégica sobre a redação legislativa, já que aqui nós temos um erro legislativo gravíssimo que a maioria do pessoal não explora. Nós temos 6 hipóteses na lei que na verdade são 4 hipóteses. Então, siga aqui comigo que nós vamos estudar o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Abra aí se você está acompanhando. Artigo 151 do Código Tributário Nacional, que nos fala sobre a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Então, vamos lá. O artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele traz 6 incisos. Desses 6 incisos, 4 são da redação original e 2 foram incluídos por alterações legislativas posteriores, de 2001. E vamos lá, quais são então essas hipóteses? Nós podemos ter a suspensão de exigibilidade do crédito tributário pela moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, liminares e parcelamento. Então nós vamos ver por que isso é tão confuso. Eu quero que você compreenda em profundidade do que se tratam essas hipóteses. Agora, antes disso, querido, eu quero te falar o seguinte. Existe uma razão específica para existir a suspensão de exigibilidade do crédito. Veja, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário é justamente isso. Tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, se o sujeito passivo deve um crédito tributário para o sujeito ativo, que é o fisco, esse crédito tributário, ou seja, estamos falando de obrigação tributária principal, que é pagar, esse crédito tributário, ele é exigível. Tá? Se estivéssemos falando de uma obrigação tributária que decorre não da vontade das partes, mas sim da lei, o que nós temos na lei? A hipótese de incidência. Se um fato se enquadra nessa hipótese de incidência, estamos falando de fato gerador. Então, se nós temos uma obrigação tributária, ela não é exigível. Por quê? Ela é certa, mas não é líquida. Se nós já estamos falando de crédito tributário, quer dizer que já houve o lançamento, que é a atividade administrativa de cobrança de tributos, pela qual o fisco vai lá e verifica a ocorrência do fato gerador, quem que é o sujeito passivo, qual é a base de cálculo, aplica a alíquota e verifica eventuais penalidades. Então esses são os 5 pontos do lançamento. Óbvio, tema para outro vídeo em que nós vamos falar só de lançamento. Mas volta aqui comigo na suspensão de exigibilidade do crédito. Se nós estamos falando de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, quer dizer que o crédito já existe, já foi lançado. Existe todo um debate na literatura sobre existir a possibilidade de suspensão de exigibilidade antes do lançamento. Inclusive tem autores, Hugo de Brito Machado, que fala que a suspensão de exigibilidade antes do lançamento seria uma causa impeditiva ao lançamento. Gente, besteira. O código nos fala que suspende a exigibilidade do crédito tributário, 2 pontos, essas hipóteses. Então o efeito é suspender a exigibilidade do crédito. O que isso significa? Isso significa que se nós temos um crédito tributário e esse crédito tributário pode ser cobrado, com a vigência, com a pendência de uma causa de suspensão de exigibilidade do crédito, ele não pode ser forçosamente cobrado pelo fisco. Ou seja, é aquele famoso devo, não nego, pago quando não estiver mais suspenso, não é isso? Então vejam, o sujeito passivo deixa de dever o tributo? Não. Não é uma suspensão do crédito tributário. Você continua devendo.
Agora, você tem uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o fisco não pode forçosamente cobrar aquele crédito do sujeito passivo. E isso tem inúmeras consequências que são tema de uma outra aula, né? E que nós temos, por exemplo, a impossibilidade de o fisco negar uma certidão negativa. Então, o fisco é obrigado a emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa. O fisco não pode entrar com uma execução fiscal se já ingressou com a execução fiscal tem que ser suspensa para que nós não tenhamos medidas constritivas, etc, etc, etc. Então vejam que o efeito da suspensão de exigibilidade do crédito é genial. E o que a maioria do pessoal não percebe? Então eu quero que você, querido, perceba isso comigo. Você que é advogada, você que é advogado no direito tributário, você que é advogado em início de carreira e está se consolidando agora no direito tributário, você que é estudante, precisa dar aquela garibada, aquele sabonete no teu conhecimento de direito tributário, entenda qual que é o aspecto estratégico aqui, querido. O aspecto estratégico é que se nós temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não uma suspensão do próprio crédito em si, o fisco não pode cobrar forçosamente. Mas o crédito continua existindo e seguindo a sua existência. Ou seja, prazo prescricional, por exemplo, corre. Se você tem uma causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ela impede a exigibilidade, mas ela não prejudica o crédito. Olha que coisa fantástica. Aí tem muita gente que fala, não, professor, mas isso não está dito em nenhum lugar. Isso não precisa estar dito. Se você não tem uma causa de suspensão da prescrição baseada na suspensão de exigibilidade, a prescrição corre normalmente. A maioria das pessoas não fazem esse raciocínio. Por quê? Porque tudo se interpreta de modo restritivo no direito tributário. Gente, vejam que o conhecimento do básico é o que vai fazer você ser aquele profissional no direito tributário. Então, isso é essencial. Uma prova disso que eu estou falando para vocês é só a gente dar uma olhadinha lá no artigo 155, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que é o dispositivo essencial, aquele dispositivo básico sobre a revogação de benefícios fiscais. Então, esse artigo 155, parágrafo único, nos diz que, caso na revogação de um benefício fiscal, que são moratória, remissão, anistia e isenção, então nesses 4 casos, tá? O artigo 155 fala da moratória, mas o 155 parágrafo único se aplica a todas essas hipóteses de suspensão de exigibilidade, extinção e exclusão do crédito tributário que eu citei aqui para vocês. Nesse caso, queridos, o despacho que deferiu esse benefício fiscal não gera direito adquirido. Ou seja, a qualquer momento que a autoridade fiscal verificar que aquele sujeito passivo não fazia jus àquele benefício fiscal, basta que a autoridade fiscal vá lá e revogue o benefício, porque a concessão foi indevida. Agora, se o sujeito passivo estava de má fé, ele vai responder pelo crédito, acrescido de correção monetária, juros, multa. E o período entre a concessão indevida e a revogação é suspensão da prescrição. Isso está escrito expressamente no Código. E se o sujeito passivo está de boa fé, o que o fisco faz? O fisco não faz nada. Porque se a pessoa está pagando, é melhor deixar a moratória em andamento. Porque se o fisco revogar a moratória, estará prescrito. Olha lá, gente, se o fisco revogar a moratória, estará prescrito. Por quê? Porque moratória é suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a suspensão de exigibilidade do crédito tributário suspende o quê? A exigibilidade do crédito tributário, mas não o crédito em si. Veja você que está conversando comigo agora, o conhecimento do básico é que faz você ter esse tipo de estratégia. Está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não é sanção de ato ilícito, criado por lei, criado por lei e cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, é um ato administrativo, isso vem lá do direito administrativo, vinculado, não é discricionário. O fisco não pode simplesmente, de modo discricionário, tomar decisões aleatórias em matéria tributária. Agora, não se esqueçam, tem muito autor que critica essa posição. Critica errado, gente, porque não conhece a história do direito do Estado. Toda
rigidez normativa do direito do Estado é garantia, ou seja, vem em defesa do cidadão. Isso tem origem lá no caso Blanquot de 1873, lá no Conselho de Estado francês. Procura que você vai achar um vídeo meu aqui para falar sobre isso, e isso é um tema para uma outra aula. Mas voltando por aqui que a gente deu uma viajada, não se esqueça então, causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário suspendem o quê? A exigibilidade do crédito. Você blinda o sujeito passivo de medidas constritivas, de medidas de cobrança forçosa. Ele continua devendo, só que não precisa pagar. Continua devendo, mas não sofre constrições. Essa é a melhor situação possível quando você tem uma atuação estratégica em direito tributário. Não estamos falando de calote, não estamos falando de má-fé, estamos falando da necessidade que um sujeito passivo tem de, eventualmente, se desvencilhar do peso da incidência tributária sobre a sua atividade, seu patrimônio ou a sua renda. Muito bem, com base nesse conhecimento que a gente estruturou, eu quero falar para você agora sobre as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Por quê? A suspensão de exigibilidade do crédito tributário tem suas hipóteses listadas ali no artigo 151, incisos. Há hipóteses que são tão óbvias, que eu vou discutir aqui com vocês, que sequer precisa de regulamento no código. Então, o código sequer regulamenta, por exemplo, o depósito do montante integral, porque para quem conhece direito tributário, depósito do montante integral é algo que é óbvio, que inclusive se converte em renda e pode extinguir o crédito depois. Veja então que conhecer o básico é que vai te dar a substância para você conseguir interpretar essas hipóteses. Beleza? Quais são então as hipóteses, querido, querida? Inciso 1º, moratória. Inciso 2º, depósito do montante integral. Inciso 3º, recursos ou reclamações administrativos. Inciso 4º, liminares em mandado de segurança. Inciso 5º, liminares em qualquer processo. Inciso 6º, parcelamento. Tá? Os 4 primeiros incisos são da redação original do Código, lá de 66, fazem todo sentido. Então vamos começar por eles. Primeiro, moratória. O que é moratória? É a concessão de prazo para pagamento. Pode ser pagamento único ou em parcelas. Pode ser que o fisco diga, agora você não precisa pagar nada, mas tal data você paga. Ou pode ser que o fisco diga, você teria que pagar à vista, eu vou fazer um pagamento em parcelas, tá? Existem várias hipóteses de moratória, tem a moratória em caráter geral, em caráter especial, tem a moratória autônoma, heterônoma, isso cabe numa aula sobre moratória. O que é importante saber na prática? É importante que você saiba que hoje a maior parte dos programas que nós temos de recuperação fiscal, Refis, PERT, eles envolvem algo relacionado à moratória. Do mesmo modo, nós temos moratória nos programas de parcelamento da administração pública. A administração pública está pegando um crédito que você já deveria ter pagado e te dá um prazo para você pagar em parcelas. Isso é moratória. É uma moratória com pagamento parcelado. E aí a gente já vai ver por que o inciso 6º não faz sentido nenhum, tá? E não se esqueça que nós tivemos, se você vai fazer concurso, se você vai fazer provas, se você vai prestar o OAB, não se esqueça que agora, recentemente na pandemia, nós tivemos moratória específica para o Simples, por exemplo, moratória tributária daquela mais roots mesmo, aquela mais clássica por motivo de epidemia sanitária. Então vejam que nós tivemos aí e temos sempre hipóteses de moratória. O que é moratória, então, querido? É esse prazo que é concedido para pagamento, pode ser em caráter geral ou especial, a gente fala sobre isso uma outra hora, tá? Inciso 2º, depósito do montante integral, não tem explicação no código. Por quê? É isso, depósito do montante integral. Veja, a intenção de toda a tributação é gerar receita derivada para o Estado. A tributação existe para gerar caixa. Tributos, direito tributário é sobre o quê? Dinheiro. Por isso que as pessoas têm essa visão de que o direito tributário é tão rentável para as partes envolvidas e é uma área tão exclusiva. Porque realmente o direito tributário fala do quê? Fala de bolso, querido. Então, veja, se você vai lá e
faz o depósito do montante integral do tributo. Que depósito que é esse? É um depósito judicial. Nós vamos ver por que não precisa de depósito do montante integral administrativo, tá? É um depósito judicial. Se você faz o depósito judicial do montante integral, qual que é o risco que o fisco tem em discutir o caso contigo? Nenhum. Por quê? Matéria tributária não é uma matéria moral, não é uma matéria de certo e errado. É matéria de está na lei, deve, paga. Não está na lei, não deve, não paga. Portanto, se você vai lá e faz o depósito do montante integral para o fisco tem que se satisfazer com a correção monetária e juros que ele paga para suas próprias obrigações. Se você é obrigado a fazer um depósito judicial em banco público, o juro do banco público, a correção monetária do banco público tem que servir para o fisco. Se não serve para o fisco, não serviria para mais ninguém. Ou seja, o fisco é obrigado a absorver os riscos e as consequências do sistema jurídico que ele mesmo cria. Justamente por isso que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Pulo do gato, tá, queridos? Não se esqueça, o depósito do montante integral não pode ser exigido pelo juiz, porque isso aí não é caução, e principalmente é uma faculdade do sujeito passivo. O que isso significa? Uma vez feito o depósito do montante integral, não cabe ao juiz ou exigi-lo ou indeferi-lo. Apurado que o depósito é do montante integral e é em dinheiro, automaticamente está suspensa a exigibilidade do crédito. E eu vou guardar uma conversinha com vocês para a gente falar estrategicamente tão somente disso e por que isso é tão importante, tá? É algo muito, muito importante, porque você pode atuar estrategicamente com a questão do depósito do montante integral de uma maneira muito, muito, muito precisa, muito assertiva, tá? Terceira hipótese que está lá no inciso 3º do artigo 151 do Código Tributário Nacional são as reclamações e recursos administrativos. Veja, agora há pouquinho eu te falei, eu já vou te falar por que não precisa do depósito do montante integral em processo administrativo. E por que não precisa de depósito do montante integral em processo administrativo? Porque a própria existência do processo administrativo regular já suspende a exigibilidade do crédito tributário. E aí você fala, porra, professor, mas por que a existência de um processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário? Simples, querido. Porque se você está discutindo com o fisco que responda. Se existe uma dúvida legítima quanto ao tributo, o fisco é que resolva essa dúvida antes de te cobrar. Se o fisco quer te cobrar, o que ele tem que fazer antes disso? Ele tem que resolver o seu processo. Ele tem que julgar a sua demanda, a sua reclamação ou recurso administrativo. Então, olha aqui, gente, de novo, pulo do gato. Essa aqui é uma conversa que a gente está tendo que só tem pulo do gato. É só posicionamento fudido. Por isso que eu te falei que suspensão de exigibilidade do crédito é para quem quer realmente ser profício em direito tributário. Se você está com um caso lá na sua mesa, está atendendo o cliente, e o cliente te fala, porra, mas eu preciso ver o que eu vou fazer com esse tributo por causa XYZ. O que o advogado desavisado faz? Não, me dá uma procuração aqui que eu vou entrar com uma ação judicial. Não é isso que ele fala? Trouxa. Por quê, gente? Porque se você apresenta um recurso administrativo, e se não teve discussão administrativa ainda, você não precisa pedir liminar, não precisa fazer depósito, nada. A simples existência do protocolo suspende a exigibilidade do crédito tributário. Olha aí, gente. Quem que faz isso? Quase ninguém. Por isso que o direito tributário é coisa para iniciados. E por isso que eu estou aqui para te iniciar nesse mundo do direito tributário. Por quê? Se você conhece isso, você tem uma atuação muito mais forte. Então veja, reclamações e recursos administrativos, na sua pendência, existe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estratégia fantástica. Em quarto lugar, nós temos as liminares. E aí, veja, o inciso 4º fala sobre liminares em mandado de segurança. Isso fazia sentido em 1966? Sim. Na época em que somente em processo de mandado de segurança era possível que você tivesse uma liminar, porque fora isso, né, é antes do Código de Processo Civil de 73, né, então era muito difícil você ter uma liminar em ação ordinária. É essa a situação em 2020? Não, né, gente? Em 2020 a gente já sabe que a possibilidade de liminares é geral em processos judiciais. Então veja, não fazia mais sentido em 2001, que foi quando nós tivemos a alteração legislativa, que houvesse um inciso que falasse só de liminares em mandado de segurança. E aí, eu não sei quem foi o Filho de Deus que fez a redação desse projeto de lei, em vez de alterar o inciso 4º
para colocar lá liminares ou antecipação de tutela judicial, pronto, estava resolvido. O abençoado foi lá e criou um inciso 5º. Liminares e antecipação de tutela em qualquer processo judicial. Gente, se tem uma possibilidade de liminar ou antecipação de tutela em qualquer processo judicial e mandado de segurança é processo judicial, para que é que a gente precisa que permaneça o inciso 4º se o inciso 5º abarca o inciso 4º? Mas enfim, isso são vicissitudes da prática legislativa brasileira. Não sou eu que vou ficar aqui chorando por causa disso. Então vejam que, na verdade, as duas hipóteses aqui são a mesma. Liminares e liminares, tá? Uma liminar judicial já supre a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. E aí, olha que coisa interessante e importante na sua prática, gente. Se nós temos um inciso, que é o inciso 2º, que fala do depósito do montante integral, e um inciso, que é o inciso 4/5º, que fala sobre liminares, o juiz não pode simplesmente exigir o depósito do montante integral do artigo 151, inciso 2º, para dar a liminar. Se você fizer o depósito do montante integral, o sujeito passivo fizer o depósito do montante integral, isso é uma prerrogativa do sujeito passivo, isso é uma coisa. Agora, o juiz não pode exigir o depósito do montante integral, nem determiná-lo e nem deferi-lo. Por quê? O juiz pode dar a liminar sem depósito do montante integral. Se o juiz vai pedir caução para isso, se precisa estar garantido o juízo, isso é outra história, mas não é depósito do montante integral. Porque o depósito do montante integral tem uma característica muito especial, que é ser conversível em renda e extinguir o crédito tributário. Mais uma vez, tema para outra conversa nossa. Mas nessa conversa aqui, lembre-se que não é exigível que você tenha o depósito do montante integral para ser deferido uma liminar, posicionamento consolidadíssimo dos tribunais superiores. E por último, nós ficamos com o nosso glorioso, inciso 6º, que foi incluído lá em 2001 também, que coloca a hipótese de parcelamento como uma hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Querido, meu querido, já não tem moratória no inciso 1º. E não é possível moratória com pagamento diferido. Moratória com pagamento diferido é o quê? Parcelamento. Então para que tem esse inciso 6º? Para nada. Tanto que se você for lá e der uma olhada, dá uma olhadinha depois no artigo 155-A, que é o artigo que regulamenta o parcelamento, você vai ver o seguinte, que ele fala, olha, parcelamento, pode ser criado parcelamento por lei e aplicam-se ao parcelamento as disposições referentes à moratória. Claro, cacete! Se o parcelamento é uma moratória, é óbvio que vai ser regulamentado. Então veja, uma mudança legislativa absolutamente besta, essa que é a verdade. Então vejam, por isso que eu quero te trazer essa compreensão para você que vai fazer uma prova ou você que quer atender consultoria em que o cliente faz uma pergunta e você faz a resposta de bate-pronto e dá aquela moral, que é aquilo que a gente faz, que gera bons honorários, de você trabalhar ali com uma solução imediata de dúvidas, tá? Perceba, não se esqueça, suspensão de exigibilidade do crédito tributário tem 6 incisos, tá? Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, liminares e parcelamento, que é moratória. Ou seja, dos 6 nós ficamos com 4. Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos e liminares ou antecipações de tutela. Olha, eu tenho certeza que você, com essa visão global da suspensão de exigibilidade do crédito, já vai ter um ferramental fantástico para atuar na prática. Vamos discutir também mais detalhadamente isso em outras conversas, em outras aulas, mas já dê uma olhada e já comece a se ambientar, a pegar essa intimidade com o artigo 151 até o artigo 155 do Código Tributário Nacional. Um abração.